E essa noite, nós temos um assunto que as mães conhecem muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 de Davi, personagem importantíssimo, muito conhecido não só no meio cristão, mas de um modo geral, o rei Davi tem algumas histórias extremamente conhecidas, e nós vamos ver uma das histórias, ou pelo menos a primeira parte, de provavelmente a história mais conhecida do rei Davi. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. E aí, enquanto você procura, outro presente que nós temos para as mães, a criança, o seu filho, a sua filha, nós não teremos o Ministério Infantil esta noite, eles se apresentaram, e agora vocês têm o privilégio de cultuar com seus filhos. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vamos acompanhar esta história. Eu vou ler na nova versão transformadora, chamada NVT, você acompanha aí na sua Bíblia. A partir do versículo 1, nós temos o seguinte: os filisteus reuniram o seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale, em colunas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, e com o eixo de um tear e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram na época do rei Saul. Jessé já era idoso, tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã, leve depressa para seus irmãos, que estão no acampamento, esse cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filhos presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Versículo 21. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalhas para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados, falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Vamos parar por aqui?
E esse é o texto que dá origem à famosa luta de Davi contra Golias, termo esse que ficou extremamente conhecido e a gente ouve nas mais variadas situações da vida, quando temos, digamos assim, uma luta, um confronto, uma partida, algo que aparente ter forças completamente desiguais. Quando você tem alguém muito forte de um lado e tem alguém... Nas últimas semanas nós vemos e podemos constatar como Deus foi fazendo a sua vontade no reino. Saul havia sido rejeitado por Deus, porque ele mesmo havia se afastado de Deus. Deus já havia mandado o profeta Saul ungir o menino Davi. Davi aqui era muito novo ainda, Davi era pequeno, Davi era o filho mais novo, Davi era alguém que, sem dúvida nenhuma, não tinha a menor capacidade para ser escolhido rei. E graças a um versículo que nós já vimos, vocês lembram? O homem vê a aparência, mas Deus o coração. Graças a Deus por isso. Deus está sempre observando as reais intenções do nosso coração. E baseado nessas intenções é que somos ou não escolhidos e chamados para aquilo que não tinha mudado absolutamente nada. Essa história de achar que porque somos servos de Deus, a nossa vida vai mudar imediatamente, tudo de bom vai acontecer, não se sustenta. O fato de sermos servos de Deus não nos dá uma mágica para vivermos uma vida com aquilo que queremos. Mas Deus andava com Davi. Davi está seguindo, Davi está fazendo a sua rotina, e do outro lado, uma batalha está prestes a acontecer. Os filisteus são daqueles povos que Deus permitiu que confrontassem, que enfrentassem os israelitas por várias vezes, quando o povo estava distante dele. Deus permite que passemos porque é justamente no período de lutas que nós mais nos aproximamos do Senhor. E no começo eu falei que o texto tinha a ver com algo que toda mãe conhece. E o que é que toda mãe sabe muito bem? Criar filhos é uma grande batalha. E em muitos momentos da criação desses filhos, talvez o sentimento seja exatamente o da luta de Davi contra Golias. Aquelas que são mães de primeira viagem, estão literalmente no começo da caminhada, é provável que elas olhem para o desafio da criança ainda tão indefesa e todos os medos do mundo, das doenças, das lutas, das noites mal dormidas, aquele sentimento de, será que eu vou dar conta? Meu Deus do céu! Quantas não são as histórias de mãe e pai que no começo e nos primeiros dias não dormem e ficam olhando o filho dormir porque tem medo de que aconteça algo com a criança? Ou alguns que não resistem àqueles olhinhos belos, lindos e chorosos e ao invés de deixarem no berço, levam para a cama, iniciando uma batalha que com muita sorte acaba com 4, 5 ou 6 anos. Você que é mãe de primeira viagem e ainda está ali no primeiro ano, não cometa esse erro de colocar o seu filho para dormir uma noite na cama, porque vai chegar a idade que você vai gritar, sai daqui pelo amor de Deus. E ele vai olhar com aqueles mesmos olhinhos e vai dizer não. E você pode ter um grande problema. Mas o fato é que realmente as lutas e os temores são enormes. Curiosamente, o exército de Israel, que tem toda uma história com Deus, com batalhas incríveis e impressionantes, onde o próprio Saul já havia experimentado a bênção do Senhor, encontra-se apavorado de medo, porque o exército dos filisteus tem uma figura como Golias. E o texto bíblico, ele dá umas características que realmente faz o negócio ficar estranho. Há muito tempo atrás, não sei dizer quanto tempo, e não sei se isso teve aqui, mas eu lembro de uma campanha de promoção da NBA com o McDonald's, em que eles colocavam um tótem
no tamanho do jogador Shaquille O'Neal. Quem gosta de basquete sabe quem é o Shaquille O'Neal. Um dos jogadores mais altos que a liga já teve. E o totem no tamanho real, e aí tinha a altura que ele tinha, eu acho que tinha não, ele tem, está vivo. Ele deve ter ali uns 2,15 metros. E no meio do totem ficava uma bola de basquete com a marca da mão dele. E embaixo, na plataforma, o desenho do pé dele. Gente, eu calço 44. Muita gente acha esse um tamanho grande. Eu colocava o meu pé ali e eu nunca tinha me sentido com um pé pequeno na minha vida. E eu coloquei o pé ali na marca e ele ali devia calçar, sei lá, se é 52, 53. Eu não sei se você consegue mensurar o que é um pé desse tamanho. E eu ficava olhando assim, aquele totem no meio, e aí isso é muito interessante. Eu não sei se ainda fazem isso, mas na época que eu estudava, um dos esportes era handball. E era o único que eu conseguia jogar pela minha altura e ser escolhido e não ser o último. Porque no futebol era muito preconceito. Naquela época eu era sempre o último. Não sei porque o pessoal era tão ruim, mas eu era o último a ser escolhido no futebol. Mas no handball não. E o handball, a bola é menor. Então você pega a bola de handball com uma mão tranquilamente. Não precisa ser grande para fazer isso. O Shaquille O'Neal, ele pega a bola de basquete parecendo que é uma bola de handball. É um negócio, e quem já jogou basquete sabe que a maior bola dos esportes é a do basquete. Gente, é um negócio descomunal. Golias tinha quase 3 metros. A descrição do texto bíblico da armadura de Golias, o peso do colete, 60 quilos. O peso da ponta da lança de Golias era mais de 7 quilos. Era realmente algo absurdo. E era um único homem. Mas como diriam, que homem? Esse único homem diariamente zombava do exército de Israel. O texto diz que Golias, estrategicamente, de manhã e no fim da tarde, ele ia lançar o seu desafio ao povo. Todos os dias, por 40 dias, ele ridicularizou o exército, lembrando e dizendo àqueles homens que eles não eram nada. O resultado era selado. Mas a grande questão é, quem é que ia lutar contra um homem de 3 metros que tinha uma lança que a ponta era 7 quilos? Ninguém. 40 dias, o exército foi envergonhado, ouvindo diariamente que eles não tinham poder. E isso se parece muito com o que acontece diariamente com as nossas ansiedades. Ao acordar, já começamos a nos preocupar e ouvir aquela problemática do dia. E quando vai chegando o fim de tarde, se o seu coração não estiver protegido, lá está você, sentado com os mesmos medos, temores e problemas. E provavelmente pensando, o que é que eu vou fazer agora? Os gigantes na nossa vida não são apenas de carne e osso. Nós enfrentamos constantemente gigantes que têm nomes diferentes. Já é a mesma. Diariamente você escuta no seu ouvido, literalmente, que você é um derrotado. Interior, dizendo e lembrando, você é um derrotado. O fato é que a repetição diária trouxe um temor inacreditável no meio do exército do povo de Deus. E esse povo estava completamente perdido. Focar no que nós não entendemos e esquecer e fazer com que na nossa mente nós não nos lembremos de que lado realmente nós estamos. E isso é insuportável. E é por isso que nós vivemos uma era onde a maioria das pessoas vive
derrotada por seus próprios temores. E aí entra em cena o personagem que Deus havia escolhido. E Davi traz algumas características importantes. Mesmo ungido e separado por Deus, Davi continuava fazendo o que tinha que fazer. O que seus irmãos não gostavam. Enquanto o exército estava reunido para a batalha, o futuro rei de Israel estava pastoreando, esquecido no campo. E aí nós vemos que finalmente o seu pai o chama, e ele vai então levar uma comida. Na verdade, o texto deixa bem claro que o pai de Davi, já idoso, estava preocupado com seus filhos. 3 filhos eram do exército. Não havia notícias da batalha, a batalha não acontecia, era um negócio meio estranho. Eram os exércitos literalmente se encarando. E não havia guerra ainda, porque ninguém queria enfrentar. E começava a entrar no terreno, ia invadindo e chegando, e o exército se apavorava e voltava. O diabo faz isso. Ele começa a andar aonde não deveria, e nós vamos recuando, nós vamos minguando, porque estamos ouvindo e vendo coisas que nos parecem terríveis. Tem uma outra história em que um profeta está ali, tranquilo, cercado, e ele pede ao Senhor que o servo dele pudesse ver o que ele não conseguia. E depois daquela oração, os olhos do servo se abriram e ele viu atrás do exército inimigo o exército do Senhor. Nós precisamos refletir verdadeiramente o que é que os nossos olhos estão vendo. Simplesmente com as nossas impressões, desejos ou medo. E o fato é que Davi chega ao acampamento e aqui a gente sente todas as tensões, inclusive daquela família. A gente percebe aqui um negócio entre os irmãos incrível. Davi é o mais novo, é o menino mandado. Quem é filho mais novo aqui tem esse sentimento, que é o filho mandado, que é aquele que tem que ir para todo lugar porque não tem muita hierarquia, né? Porque os mais velhos se aproveitam, e aí é aquele que sempre tem que ir para a padaria ou lavar a louça. Você já passou por isso? Sua vida foi assim? Lá em casa a briga era grande, porque eu sou mais velho, meu irmão tem a idade muito parecida com a minha, e a Suelen é a mais nova, 6 anos, e aí a Suelen dizia que a mãe gostava do mais velho, e aí eu dizia que o foco era o do meio, e a mais nova dizia que... E nós dois falávamos que era a mais nova. Então, cada qual achava que era injustiçado. Um negócio muito bom dentro de casa é porque todo irmão, não importa quantos irmãos você tenha, não importa quantos sejam na casa, e não importa o quão você seja bom pai e mãe, seus filhos sempre vão achar que você prefere o outro. Já parou para pensar isso? Aliás, eu quero até liberar no seu coração paz, e eu quero dizer que se os seus filhos, não importam qual, se eles acham que você gosta mais do outro, é porque você está fazendo um bom trabalho. Porque significa que você tem tratado eles de maneira igual. E aí é a gente que não aguenta e fica achando que é o outro o preferido. Mas o fato é que existem tensões aqui. Imagina só a alegria dos filhos mais velhos de verem Samuel ungir o caçula esquecido no lugar deles. 3 filhos, 3 irmãos de Davi são soldados. Ou seja, entende-se que são homens preparados para a guerra. E aí vem o caçula esquecido, menino, ser ungido no lugar deles. Eu imagino que tinha um ciúme ali envolvido. Porque o fato é que Davi chega no acampamento e ele começa a perguntar, a gente percebe que Davi é despachado, porque Davi está falando com os outros, não está falando com os irmãos. E Davi chega de uma maneira bem interessante, porque Golias está lá, tirando o sarro, humilhando o exército. Davi chega e escuta. E o exército está apavorado. O rei não sabia o que fazer. O rei está tão desesperado que ele dá um prêmio para quem ganhasse, talvez achando que ninguém ia ganhar, né? Tem umas coisas que você promete quando você tem... O rei prometendo uma das filhas, prometendo dinheiro e isenção de imposto, aqueles que já são adultos e pagam imposto.
Que experiência maravilhosa quando você recebe ali o valor para você pagar. Isenção de imposto da família inteira. Eu acho que Saul pensava que ele não ia escapar dessa, que ia morrer todo mundo. E Davi está ali ouvindo e chega o irmão. Vocês viram que amor de irmão? Vocês viram como o irmão estava preocupado, né? Está 40 dias ali, morrendo de saudade. Dá um abraço, meu irmãozinho. Ele já chega perguntando, o que você está fazendo aqui? Por que você está envolvido? Eu conheço você, menino. Sai daqui, vai embora. É um amor familiar intenso aqui. Mas Davi faz uma pergunta para aqueles soldados. Às vezes existem coisas que de fato são tão simples e nós perdemos o poder de ver. Davi chega e fala assim, quem é ele? Existe uma maneira de xingar biblicamente. Se alguém chamar você de incircunciso, saiba que essa pessoa conhece o Antigo Testamento e está zangada com você. Já viram aquele xingamento de crente? Tem filisteu, gadareno, incircunciso. Por que incircunciso era uma ofensa? Porque a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus. Incircuncisos eram todos que não têm parte com Deus de Israel, para ofender o exército santo do Senhor. Olha a visão de Davi. Davi não está preocupado com o tamanho de Golias. Porque os olhos de Davi, eles estão focados em algo muito maior. Os olhos de Davi estão focados no Deus do povo. No Deus que ele servia. E aí tem uma diferença, que é importante a gente entender isso. A nossa relação com Deus, ela é construída através das nossas experiências com Deus. Porque se nós não temos experiências e vivemos das experiências passadas, da nossa família, da nossa igreja, na hora que estamos diante da luta, nós não conseguimos olhar para Deus. Israel era o povo que já havia tido inúmeras vitórias baseadas na ação do Senhor. Mas na hora da nossa dificuldade, o que vai de fato valer é se nós temos experiências para lembrar com o Senhor. Nós estamos, e foi muito falado sobre mães aqui. Eu quero dizer para você que é filho. A sua mãe pode ter experiências profundas com Deus. Se você não tiver as suas, você não conseguirá ficar de pé diante das lutas com o nosso inimigo. Porque o que importa de fato é entender e relembrar o que Deus faz na vida de cada um. E se você não tem histórias com Deus para lembrar no dia da tua dificuldade, você realmente está como soldados de Saul. Golias grita e diz que eles são o exército de Saul. Saul era um rei enlouquecido. Era um rei afastado de Deus. Era um rei que se recusava a obedecer o que Deus tinha. E quando Davi olha a situação, Davi pergunta, quem é este que se levanta contra o exército do Senhor? Quais são as suas experiências com Deus? Davi era um menino que vivia no campo, protegendo ovelhas, e o texto, e nós vamos descobrindo nas narrativas seguintes, que Davi enfrentou animais bem perigosos. Eu não sei você, mas se eu sei que num lugar pode ter algum tipo de leão ou urso, eu não vou para aquele lugar. Você já foi em algum lugar que alguém falou assim, olha ali é rastro, hein? Eu já fui em Curimatá nos lugares que o pessoal diz, aquilo ali é rastro. Eu caí na besteira de perguntar, rastro do quê? Onça. O quê? Onça? Eu ainda perguntei, mas onça vive fora dos livros? Eu só tinha visto onça em livro de escola, né? Que mostra os animais. Tem onça aqui? Tem uma aí que está dando um prejuízo. Eu falei, Deus abençoe sua vida, querida. Até o mês que vem, quando você for lá.
Certa vez eu fui fazer um batismo na Lagoa de Parnaguá. A igreja me convidou para o aniversário, eu estava sem pastor e eu fui fazer o batismo. Eu estava lá todo batismo. Aí uma irmãzinha chegou do lado e falou assim, pastor, não levanta o pé não, arrasta. Eu falei, arrasta, por quê? Eu tenho um problema, eu pergunto por quê. Eu tenho hora que você não tem que perguntar por quê, porque você vai ouvir uma resposta. Tem coisa que você deve ficar quieto, né? Mas aí você pergunta por quê. Eu falei, por quê? Não, é porque se tiver arraia, elas vão para o outro lado. Eu falei, o quê? Pastor, tem arraia aqui, então a gente arrasta. Aqui? Onde vai ter o batismo? Mas é só arrastar porque elas vão. Eu falei, tá bom. Irmãos, eu acho que a água não deu na minha canela, assim, sabe? Pode vir, irmãos. Vem cá. Não, pastor, vamos cantar. A gente canta aí fora, tá tudo certo. Foi o batismo mais rápido que eu fiz na minha vida. A pessoa quase não molha. Amém, irmão, vem cá e tudo bem. E vamos cantar e orar tudo lá fora. Como é que você convida alguém para fazer um batismo numa lagoa que tem arraia? Eu não entendo. E o pessoal tranquilo, entrava, brincava, jogava. Eu falei, gente, esse povo tem arraia. Desse jeito, eu fiquei ali perplexo com aquilo, e eles estavam ali daquela maneira, e eles ficavam observando as coisas, medo. Então, um exército inferior ao nosso Deus. Ele já está derrotado. Davi tinha enfrentado animais terríveis, e Deus havia dado vitória para ele. Então ele sabia, quando Davi escreve, e quando nós lemos com alegria, o salmo que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é escrito porque Davi está emocionado diante de uma bela lua, fazendo coisas poéticas, é porque ele sabia, por experiência própria, que era Deus quem o sustentava. E ele, de maneira inteligente, sabia que aquilo era a mão de Deus. Quais são as experiências na sua vida onde você enxerga a ação de Deus? Você precisa lembrar, porque senão você não vai sobreviver às lutas diárias da nossa vida. Davi tinha lutas e experiência com Deus. O que importa de fato, nos momentos mais difíceis da nossa vida, são as experiências que nós carregamos das lutas passadas com o auxílio do Senhor. É por isso que nós temos vários textos, inclusive um daqueles que virou música e que eu amo, e que diz, quero trazer à memória o quê? Aquilo que me antes à nossa frente. Se nós deixarmos de olhar para o Deus poderoso e Senhor de todas as coisas e focarmos naquilo que tenta literalmente nos humilhar, nós seremos como o exército de Saul, amedrontado, perdido. Mas se entendermos o que um menino conseguiu entender, que os nossos olhos devem estar focados no Deus Todo-Poderoso que nos trouxe até aqui, não existe gigante que possa, de fato, nos superar. Existem algumas frases que são prontas para adesivo ou para autoajuda, né? E às vezes a gente não olhe ou não diga, como é que é? Não olhe para o tamanho do problema. É uma que fala lá, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. É um negócio assim. Está vendo que de autoajuda eu não sou bom, né? Mas eu já vi essas frases. E é verdade. Nós passamos por situações em que, quando olhamos humanamente, a gente diz, acabou. Em Curimatá eu aprendi uma expressão que os meninos usavam, que eu não conhecia. Eles olhavam e diziam assim, deu meio-dia. Não sei se alguém aqui te olha e diz, acabou, não tem mais. E aí, às vezes, o inimigo ele vem como Golias. Ele começa a falar ali, ele começa a dizer, já foi, hein? Vocês um menino que olha para o gigante e diz, quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? O gigante. O rei ainda tenta passar a armadura para ele. Coitado do menino, não conseguia andar com a armadura do rei.
O menino pegou 5 pedras, uma funda. O pastor quer uma funda, eu não sei direito. Eu não sei nem direito, eu não sei usar nem estilingue. Quem já usou estilingue, baladeira, enfim. Davi pega um negocinho, ó. Tum. Uma única pedra no meio da brecha da armadura. Não ia entrar nada ali, não entrava flecha, não entrava espada, não tinha o que entrar. Ninguém ia subir 3 metros para tirar o capacete de Golias. Um único lugarzinho ideal. Tum! E o gigante caiu. Acabou a guerra. O exército filisteu, todo poderoso, quando viu Golias cair, correram, fugiram. Aquele exército que estava todo lá, nossa vida acabou, eles se levantaram, correram, venceram a batalha, porque um menino olhou exatamente para o Senhor do exército. Nós temos muitas mães aqui, visitantes inclusive, que vocês voltem toda vez que quiserem. Garanto que todas as vezes que vocês quiserem estar aqui, vão ouvir uma palavra da parte do Senhor. Lembra, tem gigante, mas eu sou muito maior. Tem dificuldade, tem luta, coisa séria, criar filho é difícil. Não é brincadeira mesmo, não. E não tem idade para parar de se preocupar com o filho, não importa. E aqui nós temos avó, bisavó. Temos aqui irmãs com idade, com filhos de várias idades. Não tem tempo para a mãe estar descansada. Semana passada minha mãe esteve aqui, está lá com a minha avó hoje, aniversário da minha irmã. Estão lá, meu irmão está indo amanhã para lá. Mês de maio de novo nós conseguimos e vamos ter um momento todos juntos. E a minha mãe veio, preocupada. Meu filho, conte a verdade, diga o que está acontecendo, como é que você está. E você não, mãe, está tudo bem. Você sabe como é mãe, né? Você fala que está tudo bem e às vezes nem a gente tem a convicção de olhar. Não, mãe, está tudo bem. Aí você baixa a cabeça, fica de costas, não olha, né? Porque a mãe te lê, te conhece. E aí, num desses dias, teve um momento lá que ela sentou ali no sofá, eu fui lá, ó, esse tamanho todo, estou falando de altura, né? Esse tamanho todo, deitei, ele falou, mãe, peraí, fica aí, né? Colocar a cabeça no colo da mãe, não importa quantos anos. Aí a mãe faz aquele cafuné. Não importa a idade que a gente tenha. Quer coisa melhor que isso. Mas as mães se preocupam. As mães sempre estarão preocupadas conosco. E talvez você esteja vendo e passando por um momento que está entendendo que estamos no exército do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? E se nós somos do exército do Senhor, a vitória está conosco. Só precisamos confiar, entender. Golias passou 40 dias humilhando o exército. Se você ficar dando ouvido para zombaria, acusação, se você for ficar dando ouvido literalmente para o inimigo, ele vai destruir o seu coração. E você vai entender que a sua vida não tem mais utilidade nenhuma. Aprenda a escutar o Senhor. Escute a voz do Senhor no seu coração. E o que Ele pedir para você fazer, faça. Você quer ter vitória de fato na sua vida? Aprenda a escutar exclusivamente a voz do Senhor. E a colecionar experiências com Deus. Porque são elas que vão fazer você ficar de pé no dia da angústia. Portanto, talvez você não seja mãe, talvez você seja filho, filha, aliás, tem que ser, e o seu coração também esteja extremamente apertado, porque você está vivendo uma fase ruim, trabalha nos nossos corações. O Deus que fez um menino enxergar o que nenhum outro homem estava vendo, é o Deus que continua a falar nos nossos corações.
o Deus que deu experiências e protegeu Davi, é o Deus que nós servimos. E é o Deus que pode fazer exatamente a mesma coisa na sua vida. Aprenda a escutar o Senhor. Eu queria convidar o grupo de louvor a subir aqui e queria convidar você a fechar os seus olhos. Porque nesse momento você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor. E se você está vivendo um momento muito difícil, tumultuado, sem esperança, eu queria que você falasse isso para Deus. Abre o seu coração e diz. Peça ao Senhor para mostrar para você o que você deve fazer. Se você percebeu que você não tem experiências com Deus, é porque você precisa entregar a sua vida para Ele. Porque se você não entregar a sua... Nós temos pessoas com experiências com Deus, que estão se lembrando e talvez enquanto eu preguei aqui, lembraram de coisas que Deus fez de vitória. Nós temos pessoas que talvez estejam muito tempo sem experiências com Deus. Eu quero dizer que você precisa voltar a ter experiências com Deus. Se você faz parte do grupo que não tem experiências, ou que nunca teve, o Senhor essa noite quer mostrar que Ele é o Deus das experiências. Mas essa é uma decisão sua. Seja sincero. Aliás, tenha coragem de perguntar para Ele: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que Deus quer que você faça? O que é que Deus está te mostrando aí? Pai, nós como igreja estamos diante do Senhor. Pai, Tu conheces o coração de cada um, o Senhor sabe de cada luta, o Senhor conhece cada na mente dos Teus filhos. O Senhor sabe quais são os corações que nesse momento estão desencantados, desanimados, desiludidos, porque ouviram o sangue de Jesus. Que a voz a falar no coração de cada um seja a voz do Teu Santo Espírito. Fala o coração dos Teus filhos. Mostra a cada um o que o Senhor deseja que seja feito. Dá clareza, fortalece pelo poder do sangue de Jesus. Dá ânimo à Tua igreja. Dá ânimo às pessoas. Traga de fato derrota quando estamos com o Senhor. Ensina-nos a ver sempre a vitória que é andar contigo. E assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus.